Saudações de Nova Democracia, pessoal. Para quem não me conhece, me chamo Ana Nascimento, sou jornalista de AND, comentarista política e apresentadora do programa A Propósito, junto do Henrico. No vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é sobre o relatório que foi divulgado sobre o PIB nacional do ano passado. Na sexta-feira passada, no dia 1º de março, o IBGE anunciou que o PIB do Brasil, em 2023, atingiu o marco de 2,9%, ficando atrás do ano de 2022 em apenas 0,1%. O PIB também totalizou cerca de 10,9 trilhões de reais em arrecadação. O resultado do PIB, no entanto, indica que houve uma desaceleração do crescimento econômico entre o segundo e o terceiro trimestre do ano passado, na escala de 0,9%. E apontada como carro-chefe e a salvação da economia nacional, a agropecuária cresceu em 15,1% de 2022 para o ano de 2023, influenciando assim o desempenho do PIB. Houve também um crescimento tímido no setor da indústria, em 1,6%, e no setor de serviços, em 2,4%. Já no setor de exportações, a agropecuária também teve uma forte influência, uma vez que o resultado obtido foi de 9,1%. A indústria de alimentos e segmentos do setor de serviços, que, diga-se de passagem, são voltados para a exportação, são beneficiados, os principais beneficiários da cadeia de produção e logística do agronegócio, ou seja, do latifúndio do nosso país. E algo que chama atenção no suposto crescimento do PIB nacional no ano passado é o fato de que no início do ano passado, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, divulgou através de um relatório que a economia global cresceria em apenas 2,8%. Para o Brasil, essa estimativa tinha caído em 0,9%. E antes, as previsões ficavam num vai e volta entre 1,2% e 1,6%. Uma das causas para tal decaimento, apontada por esse relatório do FMI, era a inflação elevada no nosso país e a oscilação do preço das commodities que são produzidas pelo latifúndio a custo da expansão agrícola, da expansão da fronteira agrícola para cima das terras de camponeses pobres, de indígenas e quilombolas. Também no ano passado, a Fundação Getúlio Vargas tinha estimado que o agronegócio cresceria em apenas 8%. Na verdade, o agronegócio, como a gente pode bem atestar aqui, cresceu muito mais, evidenciando que é a base da economia do nosso país, que além de ser agrária, é completamente voltada para o estrangeiro. E tal crescimento é um engodo que servirá para promover o agronegócio enquanto a salvação da economia do nosso país, quando na verdade é justamente o fator principal do seu atraso, uma vez que a nossa economia é principalmente agroexportadora, produtora de commodities voltada para o mercado internacional. E nesse quadro de atraso fica justamente a cabo das massas de camponeses pobres, super exploradas, produzirem o nosso arroz e feijão diário. Vale lembrar também que o crédito rural, no ano passado, nos 3 primeiros meses, atingiu a escala de 55 bilhões de reais que foram liberados para o latifúndio na forma também de isenção na taxação da exportação de grãos. E vale colocar aqui que foi o período em que a produção agrícola mais cresceu no nosso país. Isso também para não falar do vergonhoso e indecente Plano Safra, que cedeu mais de 330 bilhões de reais para encher as burras dos latifundiários. Nesse ano, o governo federal de Luiz Inácio já anunciou que vai seguir a mesma toada. E essa promoção desavergonhada do agro enquanto indústria do Brasil, que coloca a agropecuária como motor do crescimento do PIB, vai respaldar ainda mais o avanço e a expansão da fronteira agrícola para as terras camponesas, indígenas e quilombolas, e o atual governo de turno tem cedido às pressões dos latifundiários, como a gente pode atestar. E, por fim, exemplos não faltam. Teve CPI criminalizando a luta pela terra, a luta camponesa no nosso país, os bilhões de reais que foram destinados como crédito, ao passo que dizem que não tinha dinheiro para promover a reforma agrária também. Isso a gente já
denunciou aos montes aqui no programa A Propósito, e também a aprovação do marco temporal. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. A gente segue aqui então, depois desse pedido de apoio, com as nossas notícias. Mais uma vez, a gente vai entrando agora aqui no quadro do Plantão Palestina. E a gente inicia ele com o nosso comentário editorial específico desse quadro. Alterando sua intervenção na guerra da Palestina, o imperialismo Yankee pretende fazer um jogo duplo. Por um lado, impor pressão sobre a liderança da resistência armada do povo palestino com operações a alvos restritos e limitados, eliminando os mais decididos pela via armada. Por outro, buscam agitar a necessidade da solução pacífica do conflito com a criação de um Estado palestino através dos mecanismos internacionais. A melhor contribuição dos solidários à causa palestina é ouvir com atenção os apelos das organizações da resistência nacional palestina e denunciar as armações do criminoso de guerra Joseph Biden. Nenhuma ilusão com os Estados Unidos, nenhuma ilusão com a auto-intitulada Organização das Nações Unidas. No dia de hoje, o número de palestinos mortos pela fome e pela desidratação chegou a 20. O porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza relatou hoje a grave situação que está submetido o povo palestino, em decorrência dos constantes bloqueios que impedem a entrada de caminhões de suprimento em Gaza, bem como os ataques cada vez mais frequentes contra esses veículos. A entrada de suprimentos básicos está cada vez mais dificultada. Como foi denunciado em outro programa, o Estado sionista de Israel tem agido para inviabilizar todo tipo de suporte a Gaza. Desde esse tipo de bloqueio até a sabotagem deliberada contra a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina e no Próximo Oriente. O resultado desse flagrante crime é a crescente fome que assola Gaza. O número de mortos por fome e desidratação chegou hoje a 20. Apenas hoje, um jovem de 15 anos e um idoso de 72 anos morreram nos hospitais em decorrência dessa gravíssima situação. E além de impedir a entrada dos caminhões, as forças israelenses atacaram um grupo de palestinos que aguardavam suprimentos. Os militares das forças de ocupação abriram fogo contra um grupo de palestinos que aguardavam os suprimentos na rua Al-Nablusi, localizada na cidade de Gaza. 2 palestinos foram mortos e 9 ficaram feridos em decorrência dessa ação criminosa. O mesmo local foi palco do crime que ficou conhecido como o Massacre da Farinha, no último dia 29 de fevereiro, quando soldados sionistas abriram fogo contra civis que também estavam aguardando a chegada de suprimentos na cidade. Neste dia, 29 de fevereiro, 112 palestinos foram assassinados e 760 ficaram feridos.